Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de revisão para o Enem 2018. Essa é a nossa quarta aula e eu quero trazer para vocês outro tópico que tem extrema importância, que é a análise combinatória. Nessa parte inicial, eu venho trazer para vocês o princípio básico da análise combinatória junto com algumas relações, que são, vamos dizer assim, as fórmulas ou as técnicas do quê? De contagens. O que eu vou fazer é tentar evitar o uso de fórmulas na resolução de exercício e eu quero que você entenda que não tem a necessidade de utilizar fórmula. Porém, pessoal, o Enem, algumas questões nas alternativas, ela aparece na forma de fórmula. Então, por isso que eu vou comentar as fórmulas com vocês e aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para chegar na fórmula ou para chegar na nossa alternativa correta. Desejo a você uma boa aula. Se você tiver alguma dúvida, não esqueça de comentar. Terei um prazer enorme em responder a sua dúvida. Beleza? Uma boa aula para você. Vem comigo! Bom, pessoal, outro ponto bastante importante que bastante cai nos exercícios do Enem, em média aí de 3 a 4 questões, se você for ver em relação a 45 questões, é uma boa quantidade, que são os exercícios de análise, o quê? Combinatória. Bom, aqui eu vou fazer uma breve explicação do que vem a ser os métodos de contagem, que é o que a gente chama, né, na análise combinatória, e a ideia é o seguinte, eu vou apresentar as fórmulas para vocês, porém, na hora de resolver os exercícios, eu vou, o quê? Não resolver por fórmula, simplesmente para que você entenda o mecanismo, e a fórmula eu simplesmente vou colocar porque tem gente que gosta de decorar, tem gente que gosta de aplicar a fórmula, porém, nem tudo tem esta necessidade. Então, a primeira coisa, tudo se norteia em relação ao princípio multiplicativo, ou PFC, ou princípio fundamental da contagem, que é o seguinte, ele consiste em multiplicar as etapas de um acontecimento. Então, aqui, só para a gente ilustrar, a gente vai considerar este seguinte exemplo. Numa sala há 3 homens e 4 mulheres. Pergunta, de quantos modos é possível selecionar um casal formado por um homem e por uma mulher? Então, o que a gente tem? O meu exercício é composto por 2 etapas. A primeira etapa é escolher um homem, a segunda etapa é escolher o quê? Uma mulher. E o meu acontecimento é formar um casal de um homem e uma mulher. Então, o que a gente tem, pessoal? O meu acontecimento ele é composto por 2 etapas. A primeira etapa, por exemplo, digamos que seja a quantidade de homens e a segunda etapa, a quantidade do quê? De mulheres. Para a quantidade de homens, ele disse que tem o quê? 3 opções. Para a quantidade de mulheres, ele me disse que tem quantas opções? 4. E o princípio multiplicativo, ele consiste em o quê? Multiplicar as etapas. Ou seja, pessoal, a quantidade de casais, que eu vou chamar aqui o total, será 3 vezes 4, que é igual a quanto? Que é igual a 12. Esse 12 representa o quê? A quantidade de casal que eu consigo formar, quantidade de casais, né? Me desculpe, que eu consigo formar com o quê? 3 homens e 4 mulheres. Essa é a ideia do que a gente chama de princípio multiplicativo. Então, se você tiver um exercício, se você tiver um acontecimento que ele é composto por etapas, o que você vai fazer? Você vai descobrir quanto que você tem de possibilidades em cada uma das etapas, depois fazer o quê? Multiplicar. Por isso que eu coloco aqui, ó, multiplicação das possibilidades, isto é, multiplicações do quê? Das etapas. Beleza, gente? É isso que a gente tem sobre o quê? O princípio multiplicativo. Bom, na sequência do princípio multiplicativo, eu já trago as permutações simples. O que vem a ser permutação? Permutar é trocar de lugar, é ordenar ou reordenar. Então, permutar é trocar de lugar um objeto. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou permutar, eu vou trocar de lugar objetos que são distintos, que é o que a gente chama de permutação simples. Esse simples, pessoal, está ligado ao fato desses meus objetos serem o quê? Distintos. Então, por exemplo, se você considerar as letras da palavra pato, aí eu quero formar o que a gente chama de anagrama. O que é um anagrama? Anagrama é uma palavra que tem ou não sentido quando você cria ela a partir de certas letras. Então, por exemplo, pato, quantos anagramas tem? Qual que é a ideia? Você tem o seguinte, pessoal, você tem 4 etapas que você quer formar uma palavra com 4 letras. Então, você tem o quê? 4
etapas. Beleza. Essas 4 etapas é o seguinte. Na primeira casinha, ou seja, para a primeira letra, você tem 4 possibilidades, que seriam as 4 letras disponíveis, ou P, ou A, ou T, ou O. Isso daqui, então, dá o quê? 4 possibilidades. Na segunda etapa, pessoal, você não tem mais 4 possibilidades, pois você já colocou uma letra. Então, sobra quantas possibilidades? 3. E assim, na segunda etapa, 2, até você finalizar com o 1. Quando isso acontecer, ou seja, quando você tiver uma multiplicação como essa, aí aqui você utiliza o princípio multiplicativo, fazendo 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, você tem o que a gente chama de permutação. Isso aqui pode ser trocado pelo símbolo dessa exclamação, que é chamado de fatorial. Então, eu tinha 4 elementos. Permutar 4 elementos é fazer o quê? 4 fatorial, ou seja, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 é igual a quanto? 24. Então, o que é permutação simples? É trocar de lugar uma certa quantidade de elementos distintos. E como é que você faz isso? Se você tiver, então, 10 elementos, você vai fazer o quê? 10 fatorial. Então, por exemplo, digamos que você tem uma estante, e nessa estante você quer organizar os seus livros. Então, você tem 10 livros para organizar nessa estante. Digamos que você vai organizar dessa maneira aqui, ó. Bom, aqui você tem os seus 10 livros. Aí você quer o quê? Simplesmente todos os livros, um distintos do outro, ou seja, um diferente do outro, trocar de lugar. Então, a continha que você ia fazer de quantas possibilidades, pessoal, é o que a gente chama de 10 fatorial. Ou seja, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui dá muito grande, beleza? Então, é isso que a gente tem sobre as permutações simples. Vamos lá para a nossa próxima parte do métodos de contagem. Bom, pessoal, agora permutações com elementos repetidos, ou seja, eu vou ordenar objetos onde nem todos os elementos são diferentes um do outro. Aqui eu tenho essa fórmula horrível, horrenda, e eu quero evitar falar dela para você agora e daqui a pouco eu explico o que ela significa. Então, o que a gente tem? O que é ordenar? Lembra lá do anagrama que a gente fez da palavra pato? E se eu tivesse uma outra palavra que tenha letras repetidas? Por exemplo, digamos que eu venha saber quantos anagramas tem a palavra araras. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho a palavra araras, ela aparece 2 R's, 3 A's e 1 S. Ou seja, um total do quê? De 6 objetos. Então, aqui eu tenho 6 objetos. O meu N é igual a 6. Só que eu tenho 2 objetos que se repetem, ou seja, que tem mais de um valor. Por exemplo, o R aparece 2 vezes, que eu vou chamar aqui, por exemplo, o R de alfa, né? A quantidade de vezes alfa igual a 2, que seria em relação à letra R. E eu vou chamar de beta igual a 3, que seria a quantidade de letras o quê? A. Então, o que a gente tem? Como é que eu faço para descobrir quantos anagramas tem a palavra araras? Ou seja, quantos anagramas tem uma palavra com elementos repetidos? É bem simples. A conta que você vai fazer é bem igualzinha a que nós fizemos anteriormente. Você vai contar quantos objetos você tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai fazer o seguinte. Eu quero permutar 6 elementos, onde um deles aparece 2 vezes e o outro aparece 3 vezes como elementos repetidos. Não necessariamente você precisa colocar a letra S, ou seja, ela apareceria uma vez. Observe que se você pegar 2 mais 3 dá 5, 5 mais 1 dá 6, bate com a quantidade total. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A conta que você vai fazer é, como eu tenho 6 elementos, você vai fazer 6 fatorial. Porém, a letra R aparece 2 vezes, então você vai dividir por 2 fatorial. E a letra A aparece 3 vezes, então você vai dividir por 3 fatorial. E o 1 aparece uma vez, então você dividiria por 1 fatorial. Lembrando que aqui, esse 1 fatorial, para nós, não precisamos utilizar ele, uma vez que 1 fatorial é igual a 1, beleza? É isso que a gente tem. Bom, pessoal, se você não sabe um pouco manipular fatorial, deixa aí na descrição abaixo para você a minha aula sobre
permutação, sobre fatorial. Não perca, se você está com dúvida, vai lá, corre lá e assista a aula que você vai entender tudinho que eu estou falando, beleza? Bom, então aqui, pessoal, o que a gente tem? Eu vou fazer a seguinte continha, vai ser 6 fatorial é 6 vezes o quê? Vezes o 5, vezes o 4, vezes quem? 3 fatorial. Por que eu parei no 3 fatorial? Para poder cancelar com o 3 fatorial que tem aqui embaixo. Lembre que 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. Então eu continuaria 3 vezes 2 vezes 1, que está aqui embaixo, 3 vezes 2 vezes 1. Então eu posso parar. Então o que vai dar aqui para a gente, pessoal? Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Quanto que dá? 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá o quê? 120. Então, ó, 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 é 120. 120 dividido por 2 dá quanto? 60. Então, o que isso significa? Com as letras da palavra araras, existem o quê? 60 anagramas, ou seja, 60 palavras, uma diferente da outra. A ideia de você dividir por 2 fatorial é o seguinte, pessoal. Se você trocar esses R's de lugar, você não mudaria a sua palavra, ou seja, você ainda continuaria com a mesma palavra. Então, trocar esses 2 R's de posição não altera. Como são 2 letras, lembra lá? Troca de elementos, 2 fatorial. Aqui, a letra A, se você trocar esses A's de lugar, não mudará a sua palavra. Ou seja, se você só mudar os valores do A de lugar um com o outro, não muda. Como eu tenho 3 valores, 3 fatorial, que são todas as trocas possíveis. Beleza? Por isso que você divide por 2 fatorial, 3 fatorial e o 1 não altera em nada, por isso que 1 fatorial vale 1. Ok? Então é isso que a gente tem, essa é a permutação com elementos repetidos. Bora continuar mais um pouco. Bom, pessoal, dando continuidade aqui às nossas técnicas de contagem, agora a gente vai tratar o que a gente vem chamar de arranjos simples, que são o quê? Agrupamentos onde a ordem importa. Mas o que é esse tal de agrupamento? Por exemplo, se você tem 10 pessoas e você quer escolher 7 para formar um grupo de pessoas. Esse 7 seria o seu agrupamento. Ou se você tem 5 frutas disponíveis para montar uma salada de fruta, você quer usar o quê? 3 frutas dessas 5. Então, essa quantidade 3 é o seu agrupamento. Bom, pessoal, o que vem se chamar arranjo simples? Qual que é a ideia? Imagine selecionar os 5 maiores roqueiros da história, já falecidos. Por exemplo, Elvis Presley, John Lennon, Freddie Mercury, Jimi Hendrix, Jim Morrison, ou seja, 5 pessoinhas aí, que eu vou chamar aqui, por exemplo, o Elvis eu vou denotar pela letra E, o John Lennon eu vou denotar pela letra J, o Freddie Mercury pela letra F, o Jimi Hendrix eu vou denotar pela letra H e o Jim Morrison eu vou denotar pela letra M, beleza? Então você tem aí esses 5 cantores. Aí, de repente, se dentre esses 5 músicos você tivesse que eleger o primeiro, o segundo e o terceiro, quantas seriam essas escolhas? Observe que aqui está havendo uma classificação, você quer dar prioridade à sua escolha, ou seja, você está te dizendo quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro. O que isso significa? Se uma pessoa escolhe, por exemplo, o Elvis em primeiro, o John Lennon em segundo e o Freddie Mercury em terceiro, se nós trocarmos essa ordem aqui, é uma escolha o quê? Diferente, tá bom? E aí, o que a gente tem? O que a gente tem aqui então, pessoal? Nós temos um agrupamento onde a ordem é significativa. Então, esse tipo de agrupamento, que a ordem é importante, nós chamamos do quê? De arranjo simples. E qual é a técnica que a gente utiliza para fazer essa continha? É bem simples, é praticamente utilizar o princípio fundamental da contagem, tá bom? A grosso modo, arranjo simples nada mais é que princípio fundamental da contagem. Simplesmente a gente dá um nome diferente. Então, por exemplo, como eu quero escolher o primeiro, o segundo e o terceiro, o meu acontecimento ele é composto por 3 etapas. A etapa de escolher o meu primeiro músico, depois o segundo músico, depois quem? O terceiro. E aí, o que acontece? Quantas opções eu tenho para escolher o meu primeiro colocado? Para escolher o meu primeiro colocado, eu tenho 5 opções, certo? Que são os 5 cantores que nós temos. Para eu escolher o segundo colocado, eu não tenho mais 5. Já utilizei uma opção, então eu tenho o quê? 4.
E para eu escolher o meu terceiro colocado, pessoal, vão sobrar o quê? 3 opções. Então, o que isso significa? A quantidade de possibilidades, basta você utilizar o princípio fundamental da contagem, que é o PFC, e fazer o quê? 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar quanto? 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é igual a quanto? A 60. O que esse 60 representa? Dados carinhas E, J, F, H e M, dentre esses 5, eu posso escolher os 3 melhores do que? De 60 maneiras, tá bom? É isso que a gente tem. Beleza, pessoal. Por que eu trouxe a fórmula, já que eu não utilizei a fórmula? Justamente porque o Enem, em alguns casos, nas alternativas, está aparecendo a continha com a fórmula. Então, eu vou dizer a fórmula para vocês, simplesmente para vocês entenderem aqui o significado daquele monte de símbolo. Bom, aqui no nosso exercício, o que a gente tem? O N é o total da galera, ou seja, o N é igual a 5. O P é a quantidade de elementos do meu grupinho, então o meu P é igual a quanto? É igual a 3. Então aqui nós queremos um arranjo de 5 elementos, onde meu grupinho tem 3. O que eu faço aqui? Observe que a conta, pessoal, foi 5 vezes 4 vezes 3. Para eu ter o 5 fatorial, o que está faltando para mim? O que é o 5 fatorial? É 5, 4, 3, 2 e 1. Observe, então, que falta quem para mim? Falta 2 vezes 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o 2 vezes 1. Porém, para não alterar o resultado, eu vou dividir por quem? Por 2 vezes 1. Então, o que vai sobrar? Aqui em cima fica 5 fatorial e embaixo fica 2 o quê? Fatorial, que é a mesma coisa que 5 fatorial. O que o 2 tem a ver com 5? 5 para 2 faltam quanto? 3. Ou seja, esse cara que está aqui no denominador é o quê? É o N, que é o 5, menos o meu grupinho, que é o P, que é o 3. Então, 5 menos 3 fatorial. E aqui a gente tem a fórmula como ela deve ser. Tudo bem, pessoal? Arranjo simples, essa é a ideia. São agrupamentos onde a ordem é o quê? Significativa. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, vamos agora para as combinações simples, beleza? Bom, pessoal, de modo contrário aos arranjos simples, as combinações simples são os agrupamentos onde a ordem, o quê? Não importa, não tem o quê? Um significado, tá bom? Então, essa é a ideia dos agrupamentos que a gente chama de combinação. São aqueles agrupamentos onde a ordem não vai importar. Bom, pessoal, nós tínhamos lá o Elvis Presley, tínhamos o Freddie Mercury, tínhamos o John Lennon, o Hendrix e o Morrison. São os nossos 5 o quê? 5 músicos. Desses 5, eu quero escolher 3, independente do gosto, ou seja, não quero classificá-los como primeiro, segundo, terceiro colocado. Simplesmente eu quero escolher 3, beleza? Como é que eu faço? Qual que é a ideia que está por trás deste tipo de problema agora? Você, por exemplo, tem ainda escolher 3, então o seu acontecimento também será composto por 3 etapas. Para você escolher a primeira aqui, você tem quantas opções? Você tem 5. Para escolher o segundo cara, você vai ter o quê? 4 opções. E para escolher o terceiro, você terá o quê? 3 opções. Então, aqui eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3. Beleza, pessoal. Porém, observe comigo o seguinte. Digamos que, dentre todos eles, você escolheu o E, F e o J. Então, você escolheu o E, o F e o J. Porém, você poderia ter falado o E, J e o F. Ou você poderia ter falado o F, o E e o J. Ou o F, o J e o E. Ou ainda, você poderia ter falado quem? O J, o E e o F. Ou o J, o F e o E. Isto é, dentre esses 3 caras que você escolheu, eles podem trocar de lugar, que a escolha ainda permanece o quê? A mesma. E de quantas maneiras 3 elementos podem se permutar, podem trocar, se ordenar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, de 6 maneiras. Como eu tenho 3 elementos, isso aqui é o quê? 3 fatorial.
que isso significa? O que a gente tem? Lembra que isso aqui daria 60? Só que dentre essas 60, essas aqui significam a mesma coisa, ou seja, são a mais. Então, eu preciso tirar isso. Então, basta eu fazer o seguinte, eu não quero todas essas 6, eu quero uma apenas. Então, eu vou dividir por isso, vou dividir por 6, ou seja, eu vou dividir por 3 fatorial. Ok? Então, essa é a conta que eu faço. De grosso modo, o que você vai fazer para resolver esse tipo de exercício? Você vai ver quantos elementos você quer. Eu quero 3 elementos. Quantos você tem disponíveis? Eu tenho 5. Então, você vai fazer 5, vai preenchendo, 4 e 3. Beleza, preencheu. Depois que você preencher, você vai contar a quantidade de casinhas que você utilizou. Olha, eu utilizei 3 casinhas, então eu vou dividir por quanto? Por 3 fatorial. Olha aí como é simples. Então, 5, 4, 3. Nesse caso, vou dividir por 3 fatorial. Qual é a conta que vai dar aqui? Ó? Se você observar 5 vezes 4 vezes 3, dá o quê? 60, que foi a conta que nós fizemos anteriormente. Dividido por 3 fatorial. 3 fatorial é 6. E 60 dividido por 6 dá o quê? Dá 10. Ou seja, dentre todos os agrupamentos possíveis, aqueles que você pode escolher 3 elementos são o quê? 10 agrupamentos. Tá bem, pessoal? É isso que a gente tem. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma combinação de 5 elementos para escolher 3. Acabei de dizer para vocês, isso aqui é 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 fatorial. Mesma coisa. O que falta para eu ter o 5 fatorial? Falta o 2 e o 1. Então, eu vou acrescentar. Então, o que vai ficar aqui para mim? 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 fatorial. Então, aí, eu vou acrescentar o 2 e o 1. Só que se eu acrescento em cima, eu preciso tirar embaixo. Então, pessoal, ficou o quê? 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Observe, o 5 é o meu n, o 3 é o meu p, e o que é o 2? N menos p. E aí a gente justifica a fórmula do quê? Das combinações. É isso que a gente tem. Essa é a ideia de combinações simples, ok? Bom, pessoal, então essa foi a parte teórica da análise combinatória. Próximo vídeo nosso é apenas exercícios para complementar essa parte, ok? Um grande abraço para você e a gente se vê lá!